Diante disso tudo que a gente conversou até agora, né? O que efetivamente é um desenho didático para cursos online, né? Então, sigam aí, né, os slides. Então, nós colocamos um conceito muito pessoal, mas é um conceito construído na interação com algumas experiências teórico-práticas, né? A gente entende que desenho didático para curso online é exatamente a arquitetura, né? A arquitetura e o desenvolvimento de situações, de conteúdos e situações de aprendizagem para ambientes virtuais, ou seja, no ambiente virtual. Como que a gente constrói situações de aprendizagem e como que a gente produz conteúdos lançando mão das potencialidades das tecnologias digitais em rede e dos ambientes online propriamente ditos, né? A gente entende o processo do desenho didático para além do planejamento, mas envolve o seu desenvolvimento, a sua materialidade na ação e, sobretudo, os processos de avaliação, não só do projeto como um todo, mas pensando também como que a avaliação da aprendizagem pode se instituir neste contexto. Este é a nossa noção, né, o conceito provisório de desenho didático. Desenho didático é muito mais que desenho instrucional. A instrução é só uma parte, é um pedacinho, é um elemento do processo de ensino-aprendizagem, no que se refere à didática propriamente dita, né? A didática tem como objeto de estudo o processo de ensino-aprendizagem, e pensar a didática online é pensar em como esse processo pode acontecer em rede e com a mediação entre seres humanos e objetos técnicos, com interatividade, hipertexto, simulação, mobilidade, enfim, com os diversos fundamentos da educação online. Então, no nosso material de estudos, nosso texto base, a gente organizou o projeto nas unidades 1, né, discutindo e tensionando esses conceitos todos de ensino, aprendizagem, instrução, didática, educação de uma forma mais ampla. Na unidade 2, né, a gente focou principalmente na arquitetura de um processo de design instrucional, desde o diagnóstico, passando pelo desenvolvimento, execução, materialidade da ação, avaliação, né, do projeto como um todo. E na unidade 3, nós focamos mais diretamente na instituição, na construção de conteúdos e situações de aprendizagem para a docência online. Então, no próximo slide, a gente tem aí um mapa, né? Não se assustem com ele, mas é um mapa que vai mostrar e apresentar para a gente como que é esse processo de construção do desenho didático. Então, nós já falamos, por incrível que pareça, né, nessa nossa aula, nessa nossa videoaula, né, inclusive é um conceito que eu não gosto muito, né, mas, enfim, é assim que a gente tem nomeado este objeto de aprendizagem no desenho didático do nosso curso em questão. Então, se vocês analisarem com bastante calma esse mapa, né, que eu tenho como principal questão como elaborar o planejamento para EAD, nós vamos perceber, né, quem prestou atenção nos outros vídeos, você vai conseguir, né, localizar as fundamentações, não só no material impresso, mas também no material das nossas vídeos, né, nos tópicos anteriores. Então, diante da complexidade desse desenho, né, de como arquitetar situações de aprendizagem a partir de competências e saberes que devemos mobilizar, que pessoas devemos acionar, a análise do contexto tecnológico, político, cultural, como acionar e produzir os conteúdos, como elaborar as situações de aprendizagem, como é que a gente avalia o processo, como vamos produzir os textos bases, objetos, recursos educacionais, como integrá-los em situações de aprendizagem concretas, nas interfaces comunicacionais, enfim, todo esse processo
é um processo bastante delicado, cuidadoso, complexo, né? Nós devemos acionar várias pessoas, e se a gente resolve fazer um curso online individual, né? A gente sabe que a gente vai ter que mobilizar algumas competências, já que a gente não vai contar com aquela equipe, com aqueles processos de construção do conhecimento que a gente citou no vídeo do tópico anterior, né? Então, avançando um pouco mais, vamos falar agora dos conteúdos, né? Dos conteúdos para cursos online. O que são os conteúdos? Eu costumo dizer que a gente não deve contar, né, com o tema do conteúdo, com apenas os materiais disponibilizados pelo professor especialista. Ter bons materiais, principalmente advindos de pesquisa, isso é fundamental. Atenção, gestores de educação à distância. Eu já vi em várias empresas, consultorias, no meio corporativo e, infelizmente, inclusive nos meios universitários, pessoas e equipes contratando jornalistas, redatores, para produzir conteúdos específicos, sem acionar pessoas especializadas, pesquisadores, profissionais com experiência naquela área de conteúdo específicas. Não basta acionar uma pessoa que saiba escrever e solicitar que essas pessoas leiam alguns livros e algumas apostilas e preparem um conteúdo novo. Isso é de uma irresponsabilidade tamanha. Então, atenção para esse tipo de coisa, né? Conteúdo é coisa séria, conteúdo é produto de um processo de construção de conhecimento. Mais uma vez, insisto em garantir a pesquisa, né, o fundamento da pesquisa ao produzir conteúdos, mas a gente deve considerar também que os conteúdos eles são produzidos em ato, no diálogo entre os praticantes culturais, entre professores e alunos, em debate. Então, no nosso exemplo, eu produzi um conteúdo, né, um texto impresso, arquitetei situações de aprendizagem, estamos agora dialogando também com a videoaula, mas quando os docentes online debatem nas interfaces comunicacionais esses conteúdos, e daí exemplos são citados, experiências são citadas, novos links são acionados, saibam que é nesta arquitetura, neste debate, nesse diálogo, que o meu conteúdo tem vida. O meu conteúdo, ele na verdade, ele compõe a base para a discussão. E é no processo de discussão que a gente constrói efetivamente o conhecimento e produz conteúdos. Então, se, por exemplo, eu tenho um conteúdo disponibilizado numa plataforma, após o curso, a turma que segue, se ela tiver acesso ao que a turma anterior foi produziu, a gente já tem uma nova dimensão de conteúdo. Então, vamos falar um pouco mais sobre conteúdos para educação online. Na próxima tela, eu trago uma imagem que vocês também encontram no material base sobre alguns fundamentos do hipertexto. Então, como que a gente pode lançar a mão desses fundamentos para produzir um conteúdo para além de um texto linear? Que fundamentos são importantes, né? O que podemos considerar? Então, a gente traz aqui alguns elementos, como a noção de usabilidade, né? Usabilidade é não só garantir o funcionamento do objeto, do equipamento, mas garantir também a efetividade do conteúdo, né? Então, não adianta postar numa tela vários conteúdos com letra pequena e pirotecnias, ou seja, bonequinhos pulando para lá e para cá. Isso não garante a usabilidade, né? A primeira coisa que o internauta faz quando ele não se sente confortável na interface é ir embora, né? Então, por exemplo, essa videoaula ela é dividida em 7 tópicos e eu sugiro à equipe de produção que
cada tópico seja uma mini videoaula, né? Porque aí você vai poder assistir como quiser, na ordem que quiser, no tempo que quiser. Não tem sentido empacotar tudo isso e fazer um vídeo de 2, 3 horas, né? Não tem... Eu, com certeza, por mais que vocês gostem dos meus olhinhos, vocês não aguentam ficar vendo esse vídeo muito tempo. Tudo isso precisa ser pensado, né? Precisa ser pensado em termos de usabilidade. Por outro lado, nós professores, pesquisadores, conteudistas, a gente tende a falar das nossas coisas, né? Das nossas produções, do nosso ponto de vista. Vamos nos preocupar com a multivocalidade, que é o próximo princípio aí do hipertexto. Multivocalidade é tratar de um mesmo tema a partir de várias vozes e vários olhares. Então, por mais que eu tenha alguns anos na pesquisa, na docência e na consultoria, como eu já falei, nesse tema, o conteúdo não pode ser só com as minhas coisas, com as minhas produções. Reparem que no Saiba Mais, a gente aciona outros textos nossos para aprofundar um determinado tópico, mas basicamente a gente conta com autores de outras universidades, né, parceiros intelectuais. Por quê? Porque a gente não pode trabalhar apenas com o nosso olhar. O aluno tem que ter o direito de conhecer outras pessoas, outras argumentações, para tirar suas próprias conclusões. Então, a multivocalidade é essa possibilidade de trabalhar com referenciais variados e pontos de vista variados. Intertextualidade, não é? É exatamente garantir mais intencionalidade nessa discussão. Do ponto de vista do texto informático, intertextualidade é quando a gente cria um desenho que convida o aluno a sair daquele contexto do documento oficial para outros lugares da internet, né? Não só para outros textos, mas também para outros suportes e interfaces. Intratextualidade é exatamente permitir que o aluno possa navegar em blocos diferentes dentro do mesmo documento. Então, como eu disse, o nosso vídeo tem 7 partes. Eu organizei a videoaula em 7 tópicos. O que seria a intratextualidade nesse exemplo? Exatamente você ter liberdade de navegar pelos vídeos, não é? Dentro de um mesmo documento. Isso faz com que o conteúdo fique menos maçante, mais interessante. E a multilinearidade, né, que é um outro fundamento também muito interessante. A gente fala muito em hipertexto, mas a gente não pode esquecer que o hipertexto é formado por textos, né? Então, é preciso investir em formas e conteúdos variados. Como que a gente, então, pode transformar um conteúdo num documento, né, textual? Como é que a gente pode organizar ele no hipertexto? Não vou responder essa pergunta. Eu vou deixar essa pergunta como um desafio para vocês, nos seus contextos de trabalho, produzirem conteúdos hipertextuais, ok? Para além do conteúdo textual em si, pensar o hipertexto também no formato da interface. Desafio bom, hein? Bom, ficamos por aqui em termos de conteúdo e até o próximo tópico.